Bom, vamos lá. Delírios caóticos. Opa, recomeçando. Delírios caóticos 2. Eu pensei que ia fazer num ritmo um pouco mais rápido, ou seja, menos tempo entre os vídeos, mas aconteceram coisas nessa lua que foram muito importantes para mim e que vão mudar totalmente o meu viver. E, consequentemente, esse projeto Delírios Caóticos, mas como tudo, né, as coisas são como são e acontecem como tem que acontecer. Não é uma aceitação do destino, digamos assim, mas é uma concepção que tem muito a ver com o que eu vou desenvolver nessa série de vídeos, que é um pensar caótico, um pensar JTI, digamos assim, para deixar essa provocação e que talvez eu consiga nos próximos meses me explicar melhor para mim mesmo através dessa exposição ao vivo, sem cortes e que eu venho utilizando aqui no Facebook. Talvez eu mude isso, porque no último vídeo eu percebi que no final houve um picotar das informações. Isso é, talvez quando o vídeo fica muito longo, não sei se pela internet ou pela meu computador, acaba que deu problema de conexão, talvez também outro problema, e gerou uma quebra de continuidade em algumas falas. Isso é uma coisa terrível. Não foi grave no vídeo passado, até porque eu estava fazendo um resmungo meio político, então é uma coisa que é mais um lixo que é bom que às vezes seja picotado ou cortado, mas no fundo não quero que isso aconteça, então vou rever essa coisa técnica e não sei se vou continuar nesse modelo de vídeos ao vivo no Facebook ou se eu vou fazer de novo gravações via Zoom para depois publicar, não sei, vou estudar isso. Mas como hoje tem uma conjuntura muito especial, eu estou querendo fechar logo o vídeo 2 para elaborar o vídeo 3, que vai fazer a função do que o 2 seria. Mas isso eu deixo para o 3. Então, nesse 2, eu resolvi só complementar algumas coisas que são bases para mim e que eu acho que eu vou ter que ficar voltando nisso, né, de uma forma sistemática ou repetitiva nessas bases, ampliando ela e dando formas diferentes, que é uma forma de organizar esse material que está aqui no meu pensar, para poder transformar isso numa coisa mais coerente, para um pensar novo, ou o meu próprio pensar revisto novamente por um outro olhar externo. Então, dois conceitos que eu acho que eu vou trabalhar muito aqui nessa série, que fazem parte do meu viver e pensar. Alguns são coisas que eu já levo há décadas na minha vida, e outras são coisas que, digamos, nessa última década, que me vieram insights que me modificaram estruturalmente. Então, é, uma delas é uma coisa antiga e que eu venho reformulando sempre, e que é uma coisa que está das mais fascinantes para mim, né? Que é a noção de tempo. Eu acho que às vezes eu faço uma revisão do meu gosto, né? Eu sempre gostei de cinema e fotografia, e eu acho que a minha paixão pela fotografia vem muito dessa questão de congelar uma imagem temporalmente, né? Essa capacidade da gente poder fotografar e depois ver o passado, né? Ver uma coisa que um acontecimento que eu experimentei ao vivo, fotografei e posso rever através de uma foto. Hoje se pode fazer isso através de celular, através de uma facilidade técnica tremenda, né? Mas eu sou de uma geração que era um custo caro a revelação de filmes, né? Então eu comecei, lógico, desde criança fazendo uma ou outra experiência quando foi possível. Tem uma foto de eu pequenininho me fotografando no espelho, mas foi a partir da adolescência, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, que eu tive a oportunidade de entrar numa matéria optativa de fotografia. Daí foi um desbunde, porque aí eu descobri a fotografia e talvez se eu fosse me definir hoje eu seria um fotógrafo, uma das definições principais do meu viver. Mas não gosto desses reducionismos de
fixar em uma profissão ou um trabalho, até porque fotografia nunca me rendeu profissionalmente muita coisa, sempre uma coisa que foi paralela a toda a minha vida, mas eu sempre amei essa coisa de poder registrar os momentos e poder rever. Primeiro com a fotografia, hoje em dia com os vídeos, né? Mas isso talvez seja parte de um processo mais amplo da minha própria vida de questionar o tempo, né? O que é o tempo? Trabalhei por muitos anos com a questão do aqui e agora, da Gestalt terapia, né, aplicada na somaterapia, e isso se mantém e vem se revendo a cada momento, né? Aquela coisa de, de digamos, entender que o presente é tudo, né? E quando a gente fala de passado, é uma interpretação do passado agora, no presente. Quando a gente fala do futuro, é uma projeção do pensar do que pode acontecer a partir do presente. Isso não tem como a gente sair do presente. Então isso sempre foi a minha fala, eu sempre pensei nisso e não deixo de pensar nisso. Mas só que agora a coisa se torna um pouco mais radical à medida que eu acho que o tempo, na verdade, não existe. Né? O tempo é uma abstração que a gente cria na linguagem para poder se comunicar e para poder organizar-se temporalmente, né? Ou organizar-se em termos de memória, em termos de comunicação com os outros. Uma curiosidade que eu nunca aprofundei, mas sempre me despertou uma curiosidade. Uma vez eu li uma informação que uma tribo primitiva, não sei indígena da onde, na sua linguagem não existe o conceito de tempo, porque eles não trabalham com essa questão do passado e do futuro. Para eles só existe o aqui e agora. Então, você vê como é interessante uma tribo que nem tenha nas palavras uma capacidade de produzir esse pensar do tempo. Porque para eles o tempo é uma coisa do eterno presente, um instante permanente, digamos assim. Esses dias eu revi alguns textos e vídeos do Walter Benjamin, né, que foi um judeu que se suicidou ou mataram ele, né? São coisas históricas, sempre são controvertidas, mas, enfim, ele estava fugindo do nazismo alemão, estava na fronteira entre França e Espanha, se não me engano, em 1940, e, visto que ia ser pego pelos nazistas, ele acabou se suicidando com uma alta dosagem de morfina, né, para ter uma morte num barato final, né, pelo menos curtir a morte com um prazer final. Mas até que ponto não foi suicidado, digamos, pelos nazistas com essa informação de que ele se suicidou, digamos assim, né? Coisa comum entre os militares, né? Suicidar os outros, digamos assim. O Brasil tem uma experiência fenomenal disso, né? E mostrar a foto do cara, do jornalista Walter Herzog, que se suicidou com como é que fala? Se enforcando. Mas aí você vê a foto, ele está na altura que ele poderia botar o pé no chão e não morrer. Isso é, existem teorias que é impossível a pessoa se matar conscientemente, ou seja, não conscientemente, a palavra está errada, mas se matar de algumas formas. E uma das formas é a respiração. Você não consegue parar de respirar. Vamos matar parando de respirar, segurando a respiração, né? Então, da mesma forma, se eu puxar aqui botar uma corda no pescoço e tentar me enforcar, eu não me enforco, porque eu mesmo não vou conseguir fazer isso. Eu tenho que fazer isso, botar uma cadeira, um jeito que quando eu caia eu não tenha acesso de mudar de ideia, digamos assim, me pegar alguma coisa ou apoiar alguma coisa. Então eu tenho que me suicidar colocando uma corda numa alta altura, subir num banco e tirar o banco. Daí, como não tem como eu me preservar, eu morro asfixiado. Então, esse conceito da vida é importante, mas isso eu vou trazer em outros momentos. Agora, essa questão do Walter Benjamin é que ele é considerado por muitos, né, por alguns, mais modernamente, como um cara que reviu esse conceito da história, porque ele traz essa visão que muitos já falaram, e é uma visão até clássica, entre aspas, para mim, mas ao mesmo tempo não sou um historiador para poder dizer exatamente temporalmente ou oficialmente quando esses conceitos nasceram. Mas o Walter Benjamin é reconhecido por isso, e é interessante esse texto, que foi publicado até pós-morte dele, em que ele, ao falar da história, ele mostra que, na verdade, o passado é uma construção futura, isso é, a gente está sempre refazendo o passado.
Né? O passado não é uma coisa que passou e pronto, está fixa lá atrás. Não, é uma coisa que a gente está sempre revendo e reformulando o passado no presente. Então a história está sempre em movimento, digamos assim. Então, existem várias formas filosóficas contemporâneas de pensar isso. Eu não sou um filósofo, não sou nada, eu sou simplesmente um pensador autônomo aqui, caórdico, digamos assim. Sempre vou falar para reverem meu vídeo número 1 ali, que eu coloco que tudo isso é delírio, e não se incomodem com o que eu falo aqui, porque não tem verdade nenhuma. É somente a minha sinceridade. Então, a questão do tempo é uma coisa que é estrutural no JTI, porque a minha conclusão atual é que o tempo não existe. Simplesmente não existe. Talvez ela seja uma decorrência das palavras. E daí agora já vou entrar no outro conceito, talvez eu volte no tempo, mas eu acho que o outro conceito é um conceito que eu vou começar a engatinhar agora, mas é uma coisa que vai permear todo o meu trabalho, porque ao mesmo tempo é difícil de encontrar alguma coisa na psicologia ou na filosofia que seja com essa abordagem que eu vou tentar fazer aqui. Mas a minha forma de trazer na linguagem é a ideia da tridimensionalidade do viver, que é uma coisa óbvia, que a gente vive num ambiente tridimensional. Só que o pensar, as palavras, não são tridimensionais, são bidimensionais. Então, apesar que a bidimensionalidade também é uma abstração mental, né? Um pensar abstrato, porque, na verdade, nada é bidimensional ou unidimensional. Né? Só existe o tridimensional, né, na nossa percepção enquanto seres vivos. Na abstração da palavra, podemos pensar em bidimensionalidade, unidimensionalidade ou essas maluquices teóricas que abordam as possibilidades de mais dimensões. Né? E que, para mim, são variações da tridimensionalidade. Por mais que haja possibilidades de outras dimensões, né, para mim elas estão dentro do que eu chamo de dimensionalidade, né, dessa minha forma mais básica de imaginar a visão simples dos três eixos, né, x, y e z, ou seja, direita, esquerda, frente, atrás e cima e embaixo. Essa é a tridimensionalidade do meu corpo, essa é a tridimensionalidade do viver, essa é a tridimensionalidade do pensar enquanto acontecimento físico na nossa cabeça, mas só que isso tudo é reduzido a palavras, e aí que eu entro na dimensionalidade dupla, né, que é o bidimensional, porque as palavras, elas são, digamos, uma redução do fluxo mental. Né? Então, quando você estuda um pouco o que é o pensamento, o que é biologia, o que é a nossa capacidade de estar vivo, a vida é basicamente uma coisa, digamos, total. Assim como existe, as coisas estão acontecendo, independente da minha percepção do acontecer, né? Então eu sei que tem coisas acontecendo no mundo todo, na vida das pessoas. Todas as pessoas que estão vivas estão vivendo coisas agora, mas eu não tenho a capacidade de perceber o que essas pessoas percebem. Mas eu sei que tem acontecimentos no Japão, digamos, no outro lado do planeta, se é que estamos no planeta. Então existe todo um conjunto que eu, na minha cabeça, eu posso pensar, né, e saber que existe uma coisa que é o acontecer, ele é simultâneo, ele é total. Tem uma frase do, do muito famosa que eu procurei esses tempos e não achava, e daí estava revendo o livrinho aqui do Gaiaça e está aqui, né? Do Marshall McLuhan. O acontecer é global e simultâneo, ao passo que o verbal é sucessivo e linear. Um livro super simples, né? Mas é lindíssimo, porque ele tem na simplicidade, ele tem a riqueza do Gaiaça e de coisas que a humanidade não percebe. Eu ainda vou trazer muita informação desse livrinho e vou rever muita coisa do Espelho Mágico de Gaiaça. Mas o que é esse acontecer é global, né? Global no sentido não de um globo, mas da totalidade, né? As coisas estão acontecendo simultaneamente em todo o tempo.
Assim como isso é externo, e eu posso falar do globo, do mundo, do universo, que as estrelas estão se chocando, que existem buracos negros em outras galáxias acontecendo, vidas ou não vidas, digamos assim, mas e tudo isso ao mesmo tempo, simultâneo, é nesse permear do presente que está acontecendo tudo isso. Mas a frase termina, ao passo que o verbal é sucessivo e linear. Mas o que é isso? Isso é fundamental, é entender que é isso. O linear das palavras, é uma linha, né? Que aqui eu estou fazendo da direita para a esquerda e eu acho que na imagem aparece o contrário, mas enfim. E sucessivo. Quando eu falo uma coisa, essa coisa tem uma outra palavra antes e depois. Ela tem essa temporalidade da sucessão. Então, o pensar, ele passa por essa capacidade limitada de ser uma linha do pensamento, que a gente pode escrever como uma linha, porque eu posso olhar para trás. Então, é como se fosse um texto mesmo, né? As palavras, quando você coloca num texto e vai ler, seja num poema, seja num texto longo, um livro, é isso, são linhas e que vão dando uma ideia, e você vai criando uma ideia, uma concepção que pode se chegar no pensamento a ser uma coisa complexa, simultânea e paralela e, digamos, global putz, olha essas palavras, não é coisa de velho. Simultâneo, a simultaneidade. Agora, ao passo que o pensar não, é um foco. O vídeo é isso. Né? Quando você pega uma fita de vídeo, você pega um CD hoje em dia, ou um streaming, ele tem uma linearidade. Isso é o início, o fim. Né? Então, esse entendimento de que a nossa percepção, o nosso foco, quando a gente olha para uma coisa, quando a gente pensa numa coisa, é uma redução desse global. É uma redução desse simultâneo a uma coisa linear, a uma coisa pequena. É uma tentativa, né, talvez fractal, de a gente olhar uma parte para tentar entender esse todo. É a inevitabilidade das palavras, é a inevitabilidade da comunicação, é a inevitabilidade do pensar. Mas o viver não é pensar. Né? O viver é muito mais amplo. Então isso não está só fora, no globo, está no meu corpo. Meu corpo é um processo autopoético, isso é de autoconstrução, que ele é simultâneo. À medida que eu estou falando aqui, eu estou respirando, mas meu coração está batendo, o sangue está jorrando nas veias, indo para lá e para cá, cada célula está funcionando, fazendo sua função, e eu não tenho como perceber tudo isso, né? Até eu vi outro dia um mapa das coisas que acontecem simultaneamente no corpo humano, é um mapa assim absurdamente gigantesco, como se você olhasse para o universo, o mapa químico do que acontece no corpo a cada instante é uma coisa fantástica, né? Isso daí quem estuda medicina talvez chegue a essas informações. Mas essa maravilha do viver é muito mais ampla, muito mais impossível de ser reduzida em palavras. Mas, inevitavelmente, é através das palavras que a gente vai tentar se comunicar e entender esse universo, esse multiverso, essas possibilidades, de uma forma reduzida. Então, assim, eu não estou querendo ficar filosofando sobre essa coisa que é meio óbvia. Eu estou querendo entrar no como essas coisas podem se tornar ferramentas, ou como esse pensar pode se tornar ferramenta para que você, eu, né, que vou me assistir no futuro, ou qualquer um que esteja vendo isso e veja isso alguma hora, enquanto eu deixar isso disponível, que isso seja útil, que tenha um outro conceito que eu vou usar muito, que é o QI. Estou brincando com essa inicial, de quem importa. Né? O que importa mesmo? Né? O que vai importar mesmo no viver cotidiano, na praxis do viver? Esse pragmatismo, para mim, é aqui importante. Não quero trazer filosofias aqui para ganhar likes ou ficar conhecido, ou nada disso. É um processo de reflexão, eu estou fazendo, depois eu revejo, posso me analisar, mas essa reflexão que eu faço ao vivo e depois eu, a posteriori, posso rever, é uma forma de organizar um pensar que eu quero sistematizar um pouco mais, deixar com uma organização, porque está no fluir de caos dessa criatividade maravilhosa que está me vindo de mudanças, né? De mudanças que eu pontuo na última década que mudaram o meu viver.
apesar de reforçar coisas que eu acredito desde a minha infância, desde a minha adolescência, mas que em alguns aspectos mudei, em alguns aspectos discordo do como eu fazia, né? E vou falar isso provocativamente em vários vídeos, né? Então, por exemplo, eu já fui anarquista e antifascista. Hoje eu já acho que o anarquismo e o antifascismo eles estão alimentando o fascismo, estão alimentando o governo, né? Então eu busco outras estratégias, né? Uma terceira via, digamos assim, né? Daí entra um pouco essa coisa caótica que, com uma simplicidade das palavras, pode ser até comparada com uma coisa dialética, né? O pensamento dialético é um pouco isso, né? A tese, daí você colocar uma antitese, né? Você questionar essa tese, para através desse conflito, tese, antitese, antítese, você chegar, né, a uma nova questão, né, a um novo elemento, né, dialético, né, que é o, agora fugiu a palavra, tese, antítese e síntese. Né? Então você sai da tese, da antítese e cria a síntese. O pensamento caótico vai um pouco por aí, porque tem esse lado do caos e da ordem, e do caótico, mas só que o jogo é que elas são simultâneas. E a gente só consegue perceber quando a gente foca um, foca o outro e foca o outro. Então eu posso focar o caos, posso focar a ordem, posso focar o caótico, mas eu diria que as três coisas são paralelas, são simultâneas. O acontecer é simultâneo. Agora, a nossa capacidade de foco, às vezes, é isso: olhar para um, olhar para o outro. E essa capacidade caótica seria conseguir olhar as duas coisas ao mesmo tempo, mas não é tese e antítese, é uma outra coisa, é uma metalinguagem que eu falaria sobre isso, mas isso também o meta é uma coisa tão maravilhosa que eu vou ter que dedicar vídeo sobre isso, né? Um vídeo específico sobre isso. Então, na verdade, aqui eu não vou aprofundar nada, eu estou abrindo o caminho, só que depois eu quero, em vídeos futuros, aprofundar. Eu quero uma hora fazer um vídeo sobre o tempo mesmo. Daí eu vou falar sobre Cronos, Kairos, cronologia, né? Essa coisa um pouco mitificada da onde vem essas palavras e esse maior engano de aprisionamento que as pessoas vivem, que é se fixar ao calendário gregoriano, ao calendário que é imposto de fora pelo sistema e fragmentado, em forma de alienar as pessoas, e elas não perceberem o ciclo vital. Talvez o meu maior processo de mudança nos últimos anos que me levou a esse JTI foi trazer o feminino, trazer a lua, trazer os ciclos vitais como mais importantes do que os ciclos que eu me programo através do mental, mas é aceitar os ciclos naturais. Então, né, voltei para o tempo, volto para a tridimensionalidade. A tridimensionalidade vai ser uma forma que eu vou tentar descrever aqui, que vai ser um exercício da gente tentar tirar a redução linear das palavras e do pensar linear, para a gente tentar ver uma possibilidade de ultrapassar esse contexto e gerar uma outra forma de pensar tridimensional. Lógico que todo pensar é tridimensional, de uma forma não só concreta, que acontece no nosso cérebro, que tem três dimensões, mas só que eu quero trazer uma elucubração de que as pessoas estão vivendo e se deixando levar por uma bidimensionalidade, seja uma bidimensionalidade da virtualidade, que é essa coisa de ver uma tela e não conseguir ver a moldura da tela, não conseguir ver o contexto. Então, a tridimensionalidade é basicamente mostrar o contexto das coisas. Né? Tendo algumas mensagens, eu acho que em inbox, que depois eu respondo. Mas também esse vídeo eu não vou me alongar muito. Né? Daqui a pouco, no máximo 30 minutos, devo parar. Já estou com 24 minutos quase. Então, esse pensar tridimensional e atemporal, digamos assim, de não acreditar mais no tempo, nessas ilusões de passado, futuro e presente, e perceber que o instante presente, que é o permanente, e que a gente vive uma tridimensionalidade, e a gente está reduzindo a nossa tridimensionalidade através de uma virtualidade, não só virtualidade no sentido de telas de computador, mas principalmente no pensar reducionista das palavras que nos levam a daí ao quê? Um viver medíocre na nossa própria tridimensão pessoal. Eu acho que esse que é o QI, né? O que importa disso tudo? É que eu vejo que as pessoas acabam levando para o seu corpo esse não viver. E não viver a corporalidade é um pouco isso. Passar a maior parte do tempo da vida sentado, por exemplo. Quantas horas do dia a gente passa sentado e não movimenta o corpo?
que é a vida, é um outro fator, mas aí precisaria fazer também vídeos sobre isso, né? E vai ter tudo isso na minha, né? Se eu não morrer hoje, vou manter esse projeto dos delírios caóticos, que é o meu tesão, digamos, meu tesão no filosofar, né? Porque na praxis eu estou no projeto de ser mestre de obras, né? Então, o que me leva a começar a falar sobre a tridimensionalidade e a temporalidade é para começar a provocar um conceito que eu vou aprofundar no próximo vídeo, que seria o como ver essa tela. E essa tela que é formada, seja aqui, para quem está vendo um vídeo, e é especificamente uma tela mesmo, seja de um celular, seja de um computador, como é o caso que eu prefiro usar, seja do caso de uma televisão, seja no caso de uma janela, né? Mas principalmente tudo isso é reprodução da nossa janela, que são os nossos olhos. A gente olha as coisas e imagina uma dimensionalidade que ela só pode acontecer no nosso ir e vir, no nosso corpo. Porque uma pessoa parada, somente a imagem, ela por mais que haja o fluxo da perspectiva dos dois olhos criando a tridimensionalidade, né? Se você fecha um olho, você não consegue perceber a tridimensionalidade das coisas, somente a partir de uma projeção mental, de um imaginário, de um acostumar que a gente tem, mas essa tridimensionalidade ela só pode ser rompida através do contexto. Quando a gente percebe o texto, ele está escrito em algum lugar, seja num livro, seja numa tela de celular que eu estou escrevendo um texto, existe um contexto. Mas qual que é o primeiro contexto? O primeiro contexto é o local que eu estou fazendo. Então, se eu escrevo num papel, vai ter o todo em volta, que vai ser aonde é esse papel. É um caderno que eu faço anotações assim malucas, de cálculos, entende? São folhas que eu posso desenhar e fazer outras brincadeiras, digamos assim. Se é na tela do computador que eu posso fazer minhas imagens, na tela do celular que eu posso manipular imagens. Mas tudo isso é uma coisa de um fazer que eu estou produzindo, existe esse contexto ali daquele material, mas existe um outro contexto que é muito mais importante e daí leva a uma tridimensionalidade mais profunda que não é percebida, que é entender como isso se processa entre o meu pensar e o fazer e o perceber dos outros. Mas isso já leva a uma complexidade que é um pouco o vídeo próximo, o vídeo 3, que eu quero entrar um pouco nesse jogo da nossa limitação, da nossa percepção da realidade, e daí que seria o que Maturana coloca, de perceber como a diferença entre a objetividade sem parentes e a objetividade com parentes. De como o viver digamos assim, colocando um parêntese no que a gente chama de objetividade. E as pessoas não percebem isso. Então, essa provocação desse vídeo é uma continuidade. Eu quero trazer uma continuidade de um projeto, Delírios Caóticos, de começar a trazer conceitos que vão ser como blocos, como tijolinhos que a gente vai construindo paredes, essas paredes depois podem se transformar em espaços com telhado, com fundação. Então, essa construção que eu pretendo fazer aqui do pensar caótico, do pensar dos delírios caóticos, do JTI, esse vídeo é uma continuidade meio aleatória, como é meu projeto, como sem roteiro, para poder começar a abrir mais espaços para poder fazer essa construção. Tem um elemento que eu pensei em trazer nesse vídeo, mas está me fugindo a memória agora, então vai acabar sendo engolido para o próximo vídeo. Eu não posso deixar de comunicar que eu estou num momento maravilhoso. Não é porque hoje é dia 11, astrologicamente é um dia especial, né? Quem pesquisa aí dia 11 de fevereiro de 2021 vai ver o que é a conjunção astrológica. Não é também por essa coincidência do meu calendário, né? Meu intenção, né? Mas de usar o calendário chinês, que hoje é o último dia do ano,
fechando o ano que dá início a um ciclo, né, que foi essa sindemia de 2020, mas que é o ano rato, rato metal, no caso, e que amanhã vai ser o ano boi metal. Então, essa virada de hoje para amanhã é uma virada de dia. Mas eu só quero aqui colocar, né, deixar registrado, que quando eu fiz o último vídeo, dia 24, né, menos de um mês atrás, eu não sabia, mas eu já estava grávido. Isso é, eu estou no processo de gravidez, lógico, com a minha companheira, né? Não sou nenhum Schwarzenegger em filme de ficção, mas do meu terceiro filho, ou filha, né? Ou que ele decidiu, ou ela decidiu, né? Daqui a 16 anos. Né? Então, esse momento para mim é mágico, porque não só pela paixão pela mulher que está gerando esse filho, a paixão pelo momento que é ter um terceiro filho na minha vida, mas que também hoje ela está chegando e vamos se encontrar de novo, né? Ela está morando ainda em São Paulo, vamos ver se eu trago ela para morar aqui em Mauá de uma vez, e que é a primeira vez também que tenho um filho assim à distância, né? A distância é ótima, engravidei por videoconferência, mas que é a primeira vez que estou engravidando com a pessoa que não está morando comigo. Né? As minhas gravidezes anteriores foram mulheres que vieram morar comigo, estava em São Paulo, né? A menina veio de Curitiba, morou comigo, a gente engravidou. A outra eu morava em Mauá, ela veio de São Paulo para morar comigo aqui em Mauá e engravidou. E essa gravidez é a terceira, que para mim é um número mágico, um número 3, né? Subiu Tesla nesse aspecto. E que tem essa magia de diferenças enormes, que é a mulher já tem filhos, né? É uma outra construção, um outro momento de vida. Então, eu estou assim, sublime, né? O caos pode estar acontecendo aí no mundo, com mortes do coronavírus, com essa cepa nova. O caos que se advinda, né, nessa projeção do aqui e agora, através do pensar, e que a gente chama de futuro, e que parece que vai ser inevitável um caos no Brasil. Mas o meu momento é pleno. É prazer, é amor e é essa percepção de quem se aprofunda um pouco no autoconhecimento e descobre que crises são coisas externas que vão sempre se suceder e acontecer, mas a única crise que acontece mesmo é interna. Então, se você se deixa abater por crises internas, você aceita as crises externas. E se você se fortalece internamente no seu autoconhecimento, que é o projeto do JTI, você vê que a vida é isso. Se não tiver crise, não tem vida. Respiração é isso, concepção é isso, morte, que é uma simbologia, também é isso. São passagens, são ciclos que a gente está vivendo. É isso que eu estava faltando de falar. A gente não existe o tempo, mas existem ciclos, existem padrões. Assim como não existem leis da natureza, vou falar sobre isso em outros vídeos, mas sim padrões da natureza, a gente não tem tempo. Não existe dia, não existe mês, nada disso são palavras que são uma simbologia do homem, a gente reproduz, mas existem ciclos naturais. E essa percepção dos ciclos, e você conseguir surfar na onda dos ciclos, que é uma possibilidade vital. Então é isso. Eu vou terminar esse vídeo agora, que já está no número 3333, e nos falamos no próximo vídeo. Beijos na bunda e até segunda.